Você já chorou com um jogo? Sentiu raiva, empatia, confusão, tudo ao mesmo tempo? Se a sua resposta for sim, há grandes chances de Neil Druckmann estar por trás dessa experiência. Mas quem é o homem que transformou a dor, o trauma e o amor em narrativas tão intensas que ultrapassaram os videogames? Neil Druckmann nasceu no dia 5 de dezembro de 1978 em Tel Aviv, Israel, um lugar marcado por conflitos geopolíticos e tensão constante. Crescer ali significava conviver com medo, sirenes e incertezas, mas também foi onde ele conheceu a sua primeira paixão, que era contar histórias. Ainda pequeno, ele se encantou por quadrinhos, filmes e videogames. Jogos como Another World ensinaram que jogar podia ser mais do que escapar e sim sentir. Aos 10 anos, ele se mudou com a família para os Estados Unidos e foi no novo lar que Neil mergulhou de vez na cultura pop americana. Filmes de Tarantino, livros de Stephen King, heróis vulneráveis, tudo isso viria a influenciar profundamente a sua visão de mundo. Ele se formou em ciência da computação pela Universidade da Flórida Central, mas o que ele queria mesmo era contar histórias. Por isso ele decidiu dar um passo ousado. Entrou para o Entertainment Technology Center de Carnegie Mellon, uma das mais prestigiadas escolas de tecnologia criativa do mundo. Ali ele combinou lógica com emoção, código com empatia. E em 2004 ele conseguiu um estágio na Naughty Dog. Mas ninguém imaginava o impacto que esse jovem contador de histórias teria na indústria dos jogos. Neil rapidamente se destacou como roteirista e trabalhou em Uncharted, Drake's Fortune e depois co-escreveu Uncharted 2, onde já imprimia ali a sua assinatura, personagens com alma, humor com propósito, ação com emoção. Mas foi nos bastidores que uma ideia começou a germinar. Uma história pós-apocalíptica sobre paternidade, convivência e amor. Em 2013, The Last of Us foi lançado e Neil escreveu e dirigiu o jogo e mudou por completo a história. Joel e Ellie não eram apenas personagens, mas sim pessoas quebradas tentando sobreviver num mundo ainda mais quebrado. O jogo explora trauma, conexão humana e os limites da moralidade. Aqui não há vilões claros e nem mesmo heróis, mas sim sobreviventes. Não é à toa a quantidade de prêmios que recebeu, mas ainda mais do que isso, tocou emocionalmente milhões de jogadores. Inclusive eu. 7 anos depois, em 2020, veio a sequência The Last of Us Parte 2. E foi aí que Druckmann decidiu ousar e pagar o preço por isso, colocando até o jogador no controle do inimigo. Fez o público confrontar os seus próprios sentimentos, explorou o ciclo da vingança, a desconstrução de personagens e a brutalidade emocional de seguir em frente. Foi amado, foi odiado, mas ninguém saiu ileso. E era isso que Neil queria, era provocar, questionar, não agradar a todo mundo. Em 2023, Neil co-criou a série The Last of Us para a HBO ao lado de Craig Mazin, que inclusive vamos falar dele amanhã. A adaptação foi um sucesso absoluto e conservou o coração da história, mas aprofundando também os personagens ainda mais. Dou esse exemplo aqui como o episódio 3, que foi centrado em Bill e Frank e se tornou um dos episódios mais elogiados da TV nos últimos anos. A série inclusive foi indicada ao Emmy, reafirmando que a visão de Neil ultrapassava as plataformas de jogos, até porque é uma aula de storytelling esse jogo. Hoje Neil Druckmann é co-presidente da Naughty Dog, com um jogo novo vindo por aí e também trabalhando em projetos secretos. Ele diz que ainda está focado em novas formas de contar histórias interativas e se tem uma coisa que ele sabe fazer, meu amigo, é contar história. Então, se tiver a assinatura Neil Druckmann, você pode confiar que você tá vendo ali um negócio muito bom. Neil Druckmann nos ensinou que jogos podem ser tão impactantes quanto cinema ou literatura, e seus personagens vivem em nós. Suas histórias continuam ecoando depois do fim do jogo. E aí, você já foi tocado por alguma história do Neil? Me conta aqui embaixo nos comentários, e se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau!